Boa noite, alunos. Queria agradecer aqui mais uma vez a presença de vocês. Infelizmente eu não vou estar conseguindo a partir de hoje, né? Agora não é problema no notebook, não é problema de internet. Aí agora é questão de tempo, não vou conseguir estar fazendo as aulas ao vivo com vocês. Eu comecei a fazer um curso de inglês e calhou, né? É um curso de inglês particular e o professor só tem disponibilidade na quinta-feira. Então, como a gente tem vários professores usando esse recurso, eu também vou estar utilizando, mas vocês têm o meu WhatsApp, o canal aberto aí para tirar dúvidas, tá? Como eu mandei no zap para vocês, a segurança não é uma disciplina difícil de se fazer, então acredito que as videoaulas não, 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 não acarretarão problemas e nem dúvidas aí para vocês. Tá bom? Queria agradecer aí a paciência de vocês e a compreensão de vocês, tá? Agora a gente vai entrar numa matéria, pois a nossa disciplina está acabando, tá? Que ela é importante é, no quesito de saúde do trabalhador, tá? A gente vai falar agora de higiene ocupacional, tá? E o que é a higiene ocupacional? Qual que é a importância da higiene ocupacional, tá, gente? Primeira coisa é a qualidade de vida do trabalhador, porque um trabalhador doente é um trabalhador improdutivo, tá? Então, assim, o conceito da higiene, tá, é estabelecer uma qualidade de vida saudável para o trabalhador, tá? A consequência aí de doença, né, relacionada ao trabalho são afastamento, é, seja ele temporário, seja ele permanente, tá? Então, a ideia da higiene ocupacional é promover ambientes ocupacionais com maior qualidade possível, tá? Promovendo, óbvio, a saúde do trabalhador, tá? E através desse conceito estabelecer medidas de proteção aí para a saúde dessa população de trabalhadores aí. Então a gente agora vai falar do conceito de higiene ocupacional, né? Eu comentei que a importância da higiene ocupacional é a promoção da saúde do trabalhador. Então, o que é higiene ocupacional, né? A higiene ocupacional se dedica à promoção, à prevenção de doenças ocupacionais, né? Através de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle dos riscos. Então, para que vocês entendam cada fase da higiene ocupacional, eu vou conceituar aqui uma situação dentro de uma fábrica, tá? Então eu tenho uma fábrica, eu tenho uma linha de produção e eu tenho um possível risco ambiental. No próximo slide eu vou tratar o que é os riscos ambientais. E o risco ambiental que a gente tem dentro dessa empresa, né, que a gente imagina que tem, a gente não sabe ainda, é o ruído. Então, para que eu saiba que aquela linha de produção dentro daquela fábrica tem o ruído, dentro desse conceito de higiene, eu preciso me antecipar, ou seja, eu preciso ir até o local e me antecipar o risco, ou seja, eu vou lá no local. Então, o fato de eu ir ao local para detectar um risco, essa é a fase da antecipação, tá? Então, eu ir lá e me antecipar ao risco. Ou, por exemplo, eu vou instalar uma máquina nova aqui na linha de produção. Será que essa máquina ela gera algum ruído? Será que existe algum local que já existe esse equipamento e a gente não pode ir lá avaliar visualmente mesmo falando
e verificar se esse equipamento gera algum tipo de ruído, né? Então, quando eu me predisponho a ir até o local, essa é a fase da antecipação. Cheguei ao local, agora eu vou para a fase do reconhecimento do risco. Então, eu fui até o local, né? Me antecipei, fui até o local e cheguei lá e vi que aquela linha de produção, que aquela fábrica tem um ruído. Mas, professor, como é que eu sei que esse ruído faz mal ou não faz só na fase do reconhecimento? Isso não tem como saber. Mas o fato de eu reconhecer o risco vai me levar à próxima fase, que é a fase da avaliação. Então, beleza, eu sei que tem um ruído ali, ou seja, eu reconheci. Só que eu não sei se esse ruído é ou não prejudicial para o trabalhador. Porque é muito fácil eu dizer, gente, que o ruído, né, na qual eu estou usando de exemplo aqui, mas tem outros riscos ambientais que a gente vai estudar cada um deles. É muito fácil eu falar aqui que existe, que aquele ruído, perdão, faz mal para a saúde do trabalhador. Como é que eu posso garantir isso somente reconhecendo o risco? Eu posso estar errando muitas vezes, porque assim, a partir do momento que eu reconheço, avalio esse risco, ele está enquadrado dentro de uma norma, dentro da norma de segurança, que é a NR15. E a NR15 ela trata do quê? De atividades insalubres. Então, se eu determinar que aquele risco, só com o meu reconhecimento, ele é insalubre, a empresa vai ter que arcar com essa insalubridade. E ela arcando com essa insalubridade, de repente, de forma injusta, eu estou onerando a empresa. Tá? Então, para eu ter certeza que aquele ruído realmente faz mal para o trabalhador, só na fase de reconhecimento não é o suficiente. Aí eu tenho que pular para a próxima fase, que é a fase da avaliação. Beleza, então eu fui lá e vi que tem um ruído. Qual é o meu próximo passo? Avaliar. E de que forma que a gente faz avaliação quando se trata de higiene ocupacional? 90% é por equipamentos. São por equipamentos. Dentro da aula de higiene a gente vai dar alguns exemplos aí de equipamentos que nós temos aí no mercado, tá? Em relação à avaliação ambiental. Mas se tratando aqui do exemplo para ilustrar a introdução. O equipamento que avalia o ruído é o que a gente chama de dosímetro ou decibelímetro, tá? Na aula de ruído a gente vai diferenciar um do outro. Mas beleza, fui lá e fiz a minha avaliação com ruído. Me deu um valor lá de 85 decibéis. Desculpa, de 87 decibéis. O que 87 decibéis representa dentro do conceito de higiene ocupacional? Não sei. Para eu saber, o que eu preciso fazer? Consultar na NR15, tá? Que trata de atividades e operações insalubres. Quais são os limites de tolerância que ela determina para um trabalhador exposto ao risco ocupacional? Então, no caso de de ruído, né? Na NR15 fala que o limite de tolerância para ruído contínuo é de 85 decibéis para 8 horas de trabalho. Ou seja, se eu tenho na minha área um ruído de 85 decibéis e o meu trabalhador trabalha 8 horas, esse barulho não está fazendo mal para o meu trabalhador.
esse barulho não está causando doença ocupacional no meu trabalhador. E quais são as doenças ocupacionais relacionadas ao ruído? Surdez, que é o mais comum, lógico, tá? Mas tem outro, tem estresse, tem impotência sexual. Tudo isso são consequências na saúde do trabalhador ou da trabalhadora, tá? Por conta de exposição ao ruído sem proteção. Porém, a norma fala que 85 decibéis é o limite de tolerância. Mas a nossa avaliação aqui deu quantos decibéis? 87. Opa, 2 decibéis a mais do que determina o limite de tolerância na NR15. Dentro desse conceito de higiene ocupacional, o próximo passo é o controle dos riscos. Ou seja, eu fui lá, reconheci o risco, avaliei o ruído, o risco, sei o valor que me deu, sei o que ele representa dentro da norma. Qual é o meu próximo passo? Controlar ele. E dentro daquela hierarquia de prevenção de risco, qual é o primeiro passo? É tentar eliminar o risco. Mas aí eu pergunto para vocês, será que esse ruído que eu encontrei nessa fábrica é possível eliminá-lo? Digamos que é uma máquina importada, extremamente cara, e que só o custo da proteção acústica dela dá para comprar 3 máquinas. Vocês acham que o empregador vai investir em revestimento acústico? Com certeza não. Então, qual é a próxima fase, já que eu não consegui eliminar o risco? É a fase de mitigação do risco. É a fase da neutralização do risco. Então, eu vou tentar neutralizar esse risco através de que medida, gente? De EPI. Lembra que aquela pirâmide de ponta cabeça que tem a hierarquia da prevenção de risco, a última medida é a utilização de equipamento de proteção individual, o EPI. Mas é uma medida. Então, qual vai ser o meu controle de risco nesse exemplo que eu estou dando aqui? A aplicação do uso do EPI. Aí eu faço uma pergunta para vocês. E aí é o trabalho da escola, é o trabalho para valer nota, tá? Eu aplicando o EPI para o funcionário, a empresa é obrigada ou não a pagar a insalubridade para o trabalhador? Eu quero essa resposta na próxima aula, tá? Então esse é o conceito de higiene ocupacional. Agora nós conceituamos, né, a higiene ocupacional, que é o estudo das doenças ocupacionais, né, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e controle de riscos ambientais. Isso é o conceito de higiene ocupacional. E o que é riscos ambientais, né, ou agentes ambientais? São todas as substâncias ou elementos existentes no ambiente de trabalho que acima do limite de tolerância, lembra que no slide o slide anterior, eu usei o exemplo do limite de tolerância do ruído. Então, lembra-se que agentes ambientais são todos os elementos acima desses limites, né? Que são capazes de causar dano ao trabalhador, em função da sua natureza, concentração, intensidade, tempo de exposição ou falha no EPI ou na proteção coletiva. Então eu queria destacar aqui nos agentes ambientais que ele causa danos ao trabalhador em função à sua natureza. Qual é a natureza do risco ambiental? Eu tenho 3 tipos de riscos ambientais, que é o físico, o químico e o biológico.
Então, essa é a natureza. Quando eu vou fazer a minha antecipação e o meu reconhecimento, eu vou avaliar a natureza do meu agente ambiental, do meu risco ambiental. Então é a natureza dele. Ele é o quê? É físico, químico ou biológico, tá? E ele está sendo proveniente do quê? Ah, de uma quebra de um martelete, de uma prensa, enfim, né? N tipos de produção, ou seja, da onde ele nasce, da onde ele brota. Essa também a gente pode se chamar de natureza do risco. A concentração do risco, tá? Do agente ambiental. Ele é grande, ele é médio, ele é pequeno, e como é que eu vou saber a concentração do risco? É através da fase da avaliação. Então, através da fase da avaliação, eu vou saber se o meu, no caso do ruído, como a gente usou de exemplo, se ele é pequeno, se ele é médio ou se ele é grande. A intensidade dele, tá? Quanto tempo ele dura? 8 horas, 2 horas, 1 hora, 40 minutos, 30 segundos. Qual é a intensidade desse risco, tá? O tempo de exposição. Quanto tempo esse trabalhador fica exposto, tá? Ele fica exposto a 30 segundos por dia, tá? Ou ele fica exposto 8 horas por dia a 40 segundos, enfim, tá? Qual é o tempo de exposição desse trabalhador? E ele fala aqui, falha no EPI, falha na proteção coletiva, ou seja, o trabalhador deixar de usar a proteção coletiva ou deixar de usar a proteção individual. E quais são os tipos de agentes ambientais ou riscos ambientais existentes no conceito de higiene ocupacional? Riscos físicos. Então, o primeiro deles é o risco físico. E o que é um risco físico? São as diversas formas de energia a quem possam estar expostos os trabalhadores. Exemplo, ruído, querendo ou não, é uma fonte de energia. Vibração, querendo ou não, é uma fonte de energia. Pressões anormais, por exemplo, o pessoal que faz mergulho ou trabalha numa câmara hiperbárica, enfim, tá? Temperatura extrema, tá? O cara que trabalha do lado de um forno, por exemplo, tá? Umidade, o cara que trabalha em local encharcado, sei lá, né, tem indústrias aí que o cara trabalha com ambiente alagado, por exemplo, tá? Radiações ionizantes e não ionizantes, tá? Provenientes aí de raio-x, de solda, enfim, são radiações ionizantes e não ionizantes, tá? Bem como aí o infrassom e o ultrassom que também são considerados agentes físicos, né? Ou riscos físicos, como queiram, tá? Então, na minha fase de antecipação, que eu vou detectar que tipo de agente eu tenho. Então, eu vou lá e vou reconhecer, desculpa, na fase do reconhecimento, que na fase da antecipação é eu sair do meu local de conforto, lá do meu escritório, e ir até o ambiente para saber que risco que tem lá. Isso é antecipação. E o reconhecimento é isso, que risco que eu tenho ali. E não se envergonhe de errar, tá, gente? Você foi lá e identificou na fase de reconhecimento um risco de vibração, que depois você foi estudando a fundo, não tem nada a ver, sabe? Aquele risco não está fazendo mal para o trabalhador. Então, não tenha problema em errar e em reconhecer. Antes você errar pelo excesso do que você errar pela falta, tá? Então é importante que vocês façam um bom reconhecimento e para isso você tem que ter essa noção. O que é um risco físico. Riscos químicos, né, que são substâncias ou compostos utilizados no local de trabalho
que podem penetrar no organismo através das vias respiratórias, ou seja, ele inalar esse produto, tá? E a inalação desse produto na forma de poeiras, névoas, neblinas, gases, vapores. Então, todas essas formas são a via de inalação, ou seja, de respiração, né, desses produtos. E essa inalação e essa respiração, né, dependendo do produto, da concentração, da natureza, da intensidade, né, vai estar fazendo mal pro trabalhador, tá? Outra via de contaminação de produtos químicos, né, de agente químico, através da ingestão, o cara de uma forma advertida ou inadvertida, tomar esse produto, tá? Ingerir esse produto, tá? Então é uma forma de contaminação, uma forma de eles acabar se adoecendo, né? E ou até morrendo, dependendo do que ele estiver ingerindo ali, tá? E a outra forma de contaminação é através do contato com a pele, tá? Então o produto ali caiu na pele do trabalhador e causou ali uma doença, uma dermatite, uma irritação, enfim, uma queimadura. Então são essas três vias de contaminação aí do trabalhador quando a gente trata de riscos químicos, ok? E por fim, né, os agentes ambientais dentro do conceito de higiene ocupacional, né, temos o físico, a gente acabou de falar do químico, e agora a gente tem o biológico, tá? Que são bactérias, fungos, vírus, parasitas, protozoários, dentre outros seres vivos presentes nos diversos ambientes capazes de contaminar o trabalhador. Então, um exemplo aí de risco biológico, eu tenho aí o coletor de lixo, né, que está exposto aí a bactérias, fungos, vírus, o pessoal de enfermagem, né, que é a biossegurança, também está exposto a esse tipo de contaminação, desse tipo de agente. Esse agente em particular, gente, dentro daquele conceito de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle, esse risco eu não consigo avaliá-lo. Eu não consigo saber o tamanho, a concentração de agentes biológicos, tá? Eu só consigo mensurar agente biológico através do reconhecimento, tá? A avaliação eu não tenho um equipamento que avalie o risco biológico, tá? Infelizmente eu só consigo reconhecê-lo e, e propor medida de controle para tentar eliminar a contaminação. Eu não consigo saber se aquele ambiente tem ou não tem a presença de risco biológico. Então é um risco que vai muito pela sensibilidade da pessoa que o reconhece, tá? Então, se a pessoa que faz o reconhecimento do risco biológico, se ela não tem um conhecimento mínimo de agentes biológicos, ela vai deixar de reconhecer e deixando de reconhecer, ela vai deixar de propor medidas de controle, ou para eliminar ou para mitigar o risco, tá? Então é um risco delicado, é um risco sério, né? Tomando como exemplo aí a pandemia que a gente está passando, né? Por essa bactéria desgraçada chamada coronavírus. Desculpa, dessa bactéria não, desse vírus, né? Desse vírus chamado corona e o Covid-19. Então, se a gente não tiver essa sensibilidade ao fazer esse reconhecimento,
as medidas de controle não serão tomadas e aí a gente vai se contaminar e aí vai causar o adoecimento do trabalhador, tá? Então, para ilustrar, né, volto a repetir, né, para ilustrar esse slide, eu uso o Covid como um exemplo prático para que vocês entendam o que é esse agente, tá certo? Nos slides anteriores, eu falei bastante sobre o que a gente vai falar nesse slide agora, mas é importante a gente detalhar isso porque é o que vai fazer que o controle do risco seja eficiente ou ineficiente, tá? Então, esse slide a gente vai determinar, né, são algo determinantes aí para a ocorrência de danos à saúde. Então, tempo de exposição. Então, o tempo de exposição é uma ocorrência que pode agravar ou causar aí, o dano à saúde do trabalhador, tá? Não só dentro de uma jornada de trabalho, mas também ao longo dos anos. Então, o tempo de exposição, muitas vezes, ele não está atrelado a algo momentâneo, ele está atrelado a algo prolongado, tá? Então, por exemplo, a gente vai estudar a fundo o ruído, mas, por exemplo, o ruído 85 decibéis está dentro do limite de tolerância, tá? A 8 horas de trabalho. Mas se eu trabalho 10 horas por dia, o limite de tolerância é para 8. E digamos que o meu controle não foi eficaz ao detalhe de eu prestar atenção que a minha atividade durava 10 horas. E aí eu não protegi o trabalhador. A curto prazo ele não vai adoecer. Essas 2 horas a mais a 85 decibéis, a curto e médio prazo, o trabalhador não vai adoecer. Mas o problema é a longo prazo. Essas 2 horas por dia, exposto a 85 decibéis, claro, vai muito da sensibilidade do trabalhador. Tem trabalhador que é mais sensível, tem trabalhador que é mais bruto. Mas enfim, independente da sensibilidade dele, há grandes chances de adoecimento por um ruído aí 2 horas por dia a mais. Há grande chance do trabalhador adquirir uma doença ocupacional, no caso aqui ilustrando o ruído, tá? Por causa de 2 horas a mais. Então, na fase do reconhecimento e da avaliação, é muito importante levar em consideração o tempo de exposição. Então, se eu tenho um limite de tolerância, se o meu resultado, se a minha avaliação deu 85 decibéis, mas 85 decibéis para 8 horas de trabalho. Para 8 horas de trabalho. Só que eu trabalho 10 horas. Então, qual é a medida de controle que eu tenho que tomar para mitigar ou eliminar essas 2 horas aí exposto ao risco? É EPI? É o cara não trabalhar essas 2 horas a mais? Enfim, aí cada caso é um caso, eu só estou ilustrando, mas é importante que volta assim, a gente está estudando, esse tipo de ocorrência não vai ser vocês que vão determinar alguma coisa, mas vocês podem contribuir para isso, tá? Então vocês aí dentro desse cenário de técnico de edificações, o que vocês podem propor, baseado nos conhecimentos que vocês estão adquirindo aqui comigo, é ajudar o SESMIT, ajudar a equipe que está reconhecendo os riscos a propor uma medida de controle, entendeu? Mas fica aí a dica, é importante que vocês tomem aí alguma medida de controle. Não pode deixar o trabalhador exposto e não pode deixar o trabalhador adoecer.
A intensidade do agente, tá? E a concentração dos agentes químicos no ambiente. Então, falando em agente físico, né, que é ruído, vibração, qual a intensidade? A gente vai estudar, eu estou usando muito o exemplo do ruído, porque é um agente mais comum, digamos assim, de todos os agentes. É o mais presente, é o mais comum, é o que todo mundo conhece, todo mundo percebe, porque o ruído em excesso ele incomoda. E aí que tá. Qual a intensidade desse ruído? Ele tá muito alto, ele tá muito baixo, ele é intermitente, ele é contínuo. Qual é a intensidade desse agente? Então, para determinar aí uma boa medida de controle, a intensidade disso tem que ser levada em consideração. Ou, na hora do reconhecimento, a intensidade daquele agente, tá? É, não for significativo, será que há necessidade de uma avaliação? Porque querendo ou não, gente, se a gente reconhece e determina a necessidade de uma avaliação, se a minha empresa não deter de equipamentos para fazer essa medição, eu vou ter que comprar uma assessoria que faça essa avaliação. E o fato de eu comprar essa assessoria, isso desprende custo. E será que será que a empresa está disposta a arcar com esse custo? Então, assim, o que vai determinar muitas vezes a avaliação ou não daquele agente que você reconheceu é a intensidade. Então, dependendo da intensidade, cara, não vale nem a pena a avaliação. Porém, isso é bem delicado. É bem delicado. Porque isso vai muito da expertise de quem está reconhecendo. Então, assim, volto a repetir o que eu falei. Antes pecar pelo excesso, porque pela falta. Meu, no, no, a intensidade é pequena, mas eu vou avaliar. Avalia, tá? Mostra para o empregador, se ele avaliar e não detectar nada, pelo menos há uma evidência de que aquela exposição não está fazendo mal para o trabalhador. Diferente de eu reconhecer, não, perceber a não necessidade de uma avaliação e de repente ser auditado e quem me auditar me questionar. Tá, mas quem me garante? Aí o auditor, a pessoa, o fiscal do trabalho, sei lá, chega e fala, mas quem me garante? Quem me garante que esse local não está insalubre para o trabalhador? Ah, porque eu na fase de reconhecimento eu percebi que a intensidade era pequena. Tá legal, mas cadê documento que comprove isso? Não tem. Então, assim, é passível de questionamento essa questão de só do reconhecimento, tá? Então, assim, volto a repetir. Antes pecar pelo excesso do que pecar pela falta. Avalia, não deu nada. Pelo menos você tem a evidência ali do que deu nada, que aquele barulho ali, ou aquele agente, ele está presente, mas ele não está causando nada para o trabalhador, tá? Então, faça. Acho que não tem problema nenhum de estar desprendendo valor para avaliar algo que de repente você já sabe pela sua expertise que não vai dar nada. Acontece colegas que têm uma expertise grande em relação ao reconhecimento de não pedir avaliação e se alguém questionar o cara bate no peito, mas eu sugiro que na dúvida faça. Na dúvida faça. Tá? Outro determinante aí para a ocorrência de doença no trabalhador é a forma em que o agente se encontra e a possibilidade dessas pessoas absorverem. Vou usar o exemplo de agentes químicos aqui, tá?
qual é a forma desse agente no ambiente? Ah, ele é através de gases, ele é através de neblina, ele é através de partículas mecânicas, enfim. Então a forma que esse agente está presente no ambiente vai determinar a facilidade do trabalhador absorver isso. Então, mas de que forma que eu detecto esse tipo de situação? É através do reconhecimento. Então você tem que ir lá no local, saber, pô, tá saindo um gásinho dessa máquina aqui. Ah, é um tanque de produto químico e ele é aquecido, ele está desprendendo esse gás. Será que esse gás, essa fumacinha, vamos brincar assim, está fazendo mal para o trabalhador? Olhando no primeiro momento, eu tenho a impressão que sim. Olha, acho que isso faz mal. Olha o cheiro disso aí. Isso é muito comum, tá, gente? Às vezes as pessoas acham que só porque aquilo tem um cheiro peculiar, que aquele agente já está sendo, já é causador de doença no trabalhador. Não é bem assim. Tem vários produtos que desprendem cheiros peculiares, muitas vezes que causam ali, num primeiro momento, uma, um desconforto na respiração, ou um desconforto respiratório, que por sua vez, a longo prazo, não causa doença nenhuma. Desculpa aqui o exemplo que eu vou usar de ilustração, mas você vai no, sei lá, no, no lixão, por exemplo. Não sei se alguém aqui já foi. Quando você chega no primeiro momento, aquele cheiro de churume, aquele cheiro de lixo, sabe? Ele impregna, ele faz mal, você sabe, te causa ânsia de vômito, dor de cabeça e uma série de outras coisas. Mas com o passar das horas, o passar do tempo, o seu olfato vai se acostumando com aquilo. Nossa, isso aí é insalubre. Muitas vezes só por conta desse sentimento. Ah, se aquilo lá é insalubre. Gente, não. Eu posso avaliar aquele agente, independente da intensidade do tempo de exposição, e eu avaliar esse produto e ele não ser detectado, não detectar nada, nenhum agente causador de. Né? Ou eu posso até detectar, mas ao avaliar o limite de tolerância dele, ele está bem abaixo do limite de tolerância. Ou seja, se ele está abaixo do limite de tolerância, ele não vai causar doença ocupacional. Então, assim, muitos profissionais da área de segurança e outros colegas de outras áreas, muitas vezes têm essa visão errada, que só pelo cheiro, só de dar dor de barriga, aquilo está causando, vai causar ou pode causar uma doença no trabalhador. Não, não é assim. Para eu saber se aquele agente causa doença no trabalhador, eu tenho que avaliar. Ah, professor, mas o senhor falou para mim que risco biológico não dá para avaliar. Realmente não dá para avaliar. Aí o que vai levar em consideração se aquilo é não insalubre é o tempo de exposição, é a intensidade. Você entendeu? Então, assim, no lixão, por exemplo, o que causa muito mais doenças ocupacionais é o risco biológico do que o risco químico. Ah, mas esse cheiro forte, beleza, esse cheiro forte tem, no primeiro momento, causa náuseas, ânsia de vômito, só que ele não está adoecendo o trabalhador. Por quê? Porque eu avaliei e constatei que ele está abaixo do limite de tolerância. Agora, e o risco biológico? O cara está ali o tempo todo. A exposição ao agente, né? Se eu for levar em consideração o tempo de exposição e a concentração é grande. O período laboral dele inteiro. Então, como eu não tenho como avaliar, o que vai determinar se aquilo é ou não insalubre é a intensidade, o tempo de exposição,
a forma que ele se encontra, a forma que ele trabalha, que é a forma de contato, tá? Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Ele coloca aqui a hipersuscetibilidade individual, pessoas que as demais, pessoas que as demais para certos agentes, né? Pessoas que têm mais sensibilidade para certos agentes. Isso também tem que ser levado em consideração quando eu for determinar a ocorrência de dano à saúde do trabalhador, tá? Mas essa hipersensibilidade aí, ela é muito subjetiva, tá? Então, assim, tirando o risco biológico, o resto, gente, na dúvida, avalia. Agente ambiental, agente químico ou agente físico, tá? No caso é o ruído, vibração, enfim. Todos esses riscos físicos também existem equipamentos que detectam aí a intensidade e a concentração e determinam se eles estão abaixo ou acima do limite de tolerância. Mais em respeito à apresentação, tá? Ele coloca nesse slide aqui as formas de trabalho da higiene ocupacional, que a gente já falou, que é antecipação, reconhecimento, avaliação e controle. Então sabemos que a avaliação, a antecipação, a gente tentar chegar na frente do risco. A fase do reconhecimento é reconhecer mesmo, visualmente mesmo, tá? Ir lá e ver, pô, aqui eu tenho ruído, aqui eu tenho vibração, aqui eu tenho risco químico, aqui eu tenho risco biológico, tá? Então é reconhecimento, mas volto a repetir, isso não representa que aquele agente é insalubre. Começa por aí, tá? Avaliação e controle. Então, eu vou avaliar aquele risco. Se ele estiver acima do limite de tolerância, eu vou controlar. Se ele estiver no nível de ação, eu vou controlar. Se ele estiver abaixo do nível de ação, não está causando nada, vida que segue. Falando aí um pouquinho de riscos físicos, eu queria falar um pouquinho do ruído, tá? É um agente, tá? É um risco muito comum em qualquer segmento, seja ele civil, como a qual vocês imaginam vocês vão estar trabalhando, seja ele siderúrgico, seja ele metalúrgico, tá, de extração, farmacêutico, enfim, está presente em qualquer segmento, tá? É um dos que causa bastante doença no trabalhador, tá? Infelizmente ainda tem muito trabalhador ficando surdo ou tendo outras doenças que o ruído desencadeia, porque não é só surdez, tá? Então, infelizmente ainda tem muito trabalhador doente, muito trabalhador desprotegido, tá? Então a gente vai dar uma conceituada aí no ruído. Ruído é qualquer som indesejável. O som de um. Na minha voz, acho que não, acho que a minha voz é um ruído, porque é o vozinho de taquara rachada, mas alguém cantando, né? Alguém, né? Um sussurro, o som do mar. Isso são sons agradáveis, são sons desejáveis. Então quando eu falo em ruído é algo chato, tá? É algo que incomoda. Então eu não posso tratar o som de uma forma geral como ruído. Não, ruído é algo indesejável, é algo desagradável, é algo que perturba. Então, quando eu falo de agente físico, ruído é algo que me incomoda, é algo que perturba. Então, na minha fase de reconhecimento, não é pelo fato de eu ter um som que isso é um ruído. Então, na minha fase de reconhecimento, para eu fazer um bom reconhecimento desse agente,
eu tenho que ter esse conceito. O que é o ruído? É algo indesejável, é algo desagradável, é algo que incomoda, que perturba. Aí sim eu faço um bom reconhecimento desse agente, tá? Existem esse agente de forma contínua, então é um ruído contínuo. Usando, né, esse grunhido aqui como exemplo, tá? Eu tenho um intermitente. E eu tenho de impacto. Bum! 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 Todos eles indesejáveis, desagradáveis, que perturba, que incomoda, tá? Então eu tenho esses três tipos de ruído. Tenho o intermitente, o contínuo, o intermitente e o de impacto, tá? O contínuo são aqueles cujo nível de pressão sonora varia de 3 decibéis durante um período longo, 15 minutos. Então, a partir de 3 decibéis de 15 minutos ou mais aí, tá? Esse é o ruído contínuo. Então, se eu tenho um ruído contínuo com nível de pressão sonora menor que 3 decibéis e um período menor de 15 segundos, não é um risco ocupacional. Ele pode ser desagradável, ele pode perturbar e ele é indesejável, mas ele não é ocupacional. Então, na fase do reconhecimento é importante vocês, né, terem essa noção aí. O intermitente são aqueles cujos o NPS, nível de pressão sonora, cai bruscamente várias vezes, com variações maiores de 3 decibéis, desde que o tempo de ocorrência seja inferior a 1 segundo. Tá? Então, tô só ilustrando, tá, galera? Só para que vocês entendam aí o que é um risco, é um ruído intermitente dentro de um conceito técnico, tá? Esse conceito que eu estou passando para vocês de ruído contínuo intermitente é um conceito técnico, tá? Houve um estudo científico que determinou que ruídos intermitentes são dessa forma, que ruídos contínuos são dessa forma e que riscos de impacto são dessa forma. Então, ruídos de impacto são aqueles que apresentam picos de duração inferior a 1 segundo e intervalos de 1 segundo. Bum! 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 Tá? Então ele tem 1 segundo de duração e um intervalo de 1 segundo. Então esses são ruídos de impacto, tá? Que são indesejáveis, desagradáveis e que perturbam. Então na minha fase de reconhecimento, eu detectei um ruído, seja ele contínuo, intermitente ou de impacto. Não quer dizer que só pelo meu reconhecimento e ter esse conhecimento técnico determina que esse ruído é insalubre. Não. O que vai determinar se esse ruído é insalubre é a sua avaliação. E a sua avaliação, como eu falei para vocês, é feita através de um dosímetro ou um decibelímetro. Entre frequência e duração. Então a frequência. A frequência são medidas em hertz, tá? É uma unidade de medida, tá? Temos aquelas que são perceptíveis aos seres humanos e outra não. Então, existem frequências em hertz que são percebidas pelos seres humanos e temos frequências também em hertz que não são perceptíveis para os seres humanos. As que são perceptíveis pelos seres humanos é aquelas que variam entre 20 a 20 mil hertz. Sons abaixo de 20 Hz
são chamados de infrassom e o ouvido não percebe. E os acima de 20.000 Hz são chamados de ultrassom, tá? E também não são perceptíveis pelo ouvido humano. Então, assim, a frequência que o ouvido humano capta, tá, de som é entre 20 e 20.000 Hz. Então, né, as propriedades do ruído, do som, né, a gente tem a frequência, que a gente falou no slide anterior, tem a intensidade e a duração. Nesse slide a gente vai tratar da intensidade, tá? A intensidade, a unidade de medida da intensidade é medida através do decibel, né? Decibéis. Então, eu tenho um ruído de 85 decibéis. Então, 85 decibéis é a intensidade do barulho. E a intensidade nada mais é do que o volume. Então, quanto maior a energia que eu desprender naquilo que está fazendo barulho, maior é o som. Quanto menor eu tiver desprendendo barulho, menor é o som. Um exemplo de intensidade é você tocar um violão. Se você tocar um violão de forma forte, ele vai ter um volume alto. Se eu tocar um violão numa intensidade baixa, eu vou ter um volume baixo, vou ter uma intensidade baixa, tá? E essa intensidade ela é medida em decibéis. Então, 85 decibéis, tá? É uma intensidade sonora do barulho, ou seja, é uma intensidade que está dentro do limite de tolerância, ou seja, acima de 85 decibéis, eu tenho uma intensidade sonora alta, ou seja, essa intensidade sonora alta mais a frequência dessa intensidade, ela é prejudicial à saúde do trabalhador, tá? Então, para que você faça um bom reconhecimento de risco físico, né, no caso aqui, o ruído, é importante que você tenha esse conceito técnico para que na hora do reconhecimento você determine se realmente aquele ruído se faz necessário uma avaliação ou não, tá? Então muitos profissionais através dessa expertise, né, desse conhecimento técnico do que é frequência, intensidade e duração, ele determina no reconhecimento se se há necessidade ou não de avaliar aquele ruído que ele está reconhecendo ali, antecipando naquele ambiente de trabalho, tá? E ainda se tratando de ruído, né? A gente falou da frequência, da intensidade e agora a duração, né? A duração nada mais é que é o tempo de duração do som. Então, por exemplo, eu tenho um ruído contínuo. Então, é um ruído com uma duração longa, né? Eu tenho ruídos com duração curta, que é o de impacto, por exemplo, ou intermitente. Pep, 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 bum, bum, bum. E isso, eu sabendo a duração do tempo, né, de duração do tempo do ruído, do barulho ali, vai, 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 vai facilitar o meu reconhecimento a ponto de eu falar que se há necessidade ou não de uma avaliação naquele ambiente de trabalho, tá? Então são dicas que a gente dá para os alunos de saúde e segurança e a gente também está passando aí para vocês de técnico-edificações, dicas que vão contribuir, né, o conceito de higiene ocupacional, que é o reconhecimento, é fazer um bom reconhecimento e determinar a necessidade ou não de uma avaliação,
essas informações técnicas para que vocês tenham esse discernimento, tá? Hoje eu vou terminando a nossa aula por aqui, tá, gente? Eu só queria deixar algumas informações. As nossas aulas, elas vão até o dia 10 de setembro, tá? Então temos contando com essa, mais 2 quintas-feiras, tá? Eu vou dar aula até o dia 10 e o trabalho final eu vou dar um prazo, ainda não determinei um prazo, mas a gente vai acabar a aula e eu vou dar um prazo para que vocês entreguem o trabalho. Volto a repetir, no meio dessa apresentação tem um trabalho valendo nota, tá? Então, até quinta-feira que vem é o prazo para vocês entregarem essa avaliação valendo presença. Se não me entregarem na quinta-feira, na sexta-feira eu vou encaminhar para vocês a lista e vai estar constando falta. Depois, assim, gente, eu até entendo, às vezes, né, vocês vêm no particular e conversam comigo e falam, professor, não sei o que. Mas vocês só dão importância nisso quando você vê a falta lá e isso pode acarretar, de repente, a repetição da matéria. Se tem alguma coisa por não ter feito, né? Alguma coisa que aconteceu. Cara, não esperem eu fazer a lista de presença, jogar lá no grupo, vocês nossa, eu vou falar com o professor. Cara, vem e fala comigo antes, cara, sabe? Acho que vocês já me conhecem um pouco a ponto de perceber que eu sou um cara aberto, sou um cara flexível, tal, mas eu não gosto que me façam de bobo, tá? E, e é isso. Então, assim, entreguem. Óbvio que o prazo é até a meia-noite. Então, até a meia-noite da quinta-feira que vem, vocês têm o prazo para entregar essa atividade que está nessa apresentação de higiene, tá? E é isso, gente. Eu queria agradecer aí, tá? E até quinta-feira que vem. Tchau. Um abraço a todos.